glória a Deus. Exaltado. Liga aí para mim, aleluia, glória a Deus. Está funcionando? Nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado, és adorado, exaltado, exaltado, és adorado, exaltado. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor, aleluia, glória a Deus. Podemos nos assentar, glória a Deus, amém. Mais uma noite para falar a graça, o evangelho da graça, né? A todos que estão aí no Facebook acompanhando, estão acompanhando já aí? Pessoal aí no Facebook? Amém? O som está saindo? Tá dando para sair o som aí? Ainda não, né? Glória a Deus. Estamos aqui em São Gonçalo, né? Estado do Rio de Janeiro. Para quem ainda não sabe, São Gonçalo do Estado do Rio de Janeiro, que tem outros municípios aí pelo Brasil com esse nome, acho que mais uns 2, né? Aqui no bairro de Neves, na rua Maurício de Abreu, número 2266. É importante falar isso aqui para o pessoal saber. Depois pode abaixar um pouquinho, né? Se quiser, puder, né? Então, rua Maurício de Abreu, mas tudo bem, eu só queria testar o som, né? Tá saindo, né? Então, rua Maurício de Abreu, número 2266, em Neves, em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Estamos aqui para falar esse evangelho da graça que muitos outros estão falando por aí, né? Pelo Brasil afora, a mesma graça, o mesmo entendimento. Então hoje nós temos um tema importante, né? Que é o aio foi tirado. O aio foi tirado, né? Esse é o tema de hoje. Queremos, antes de iniciar essa mensagem, pedir a vocês que compartilhem essa mensagem, tanto no Facebook como no YouTube também. Quem não tiver ainda feito a inscrição no YouTube, no canal do YouTube, faça a sua inscrição, que é importante, e ative também o sino, né, aquele sininho, e compartilhe também, né? Espalhe essa graça, que o nosso objetivo aqui é somente que esse evangelho chegue aos outros que ainda não foram alcançados, amém? Então o tema de hoje aqui é o aio foi tirado, né? Nós vamos entender daqui a pouco, para quem ainda não sabe o que significa essa palavra aio, essa expressão aio, nós vamos daqui a pouco fazer uma leitura de alguns textos para a gente entender, amém? Esse é o tema de hoje, o aio foi tirado. Vamos fazer a leitura de alguns textos para a gente começar a entender, né? Aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo fala o seguinte: mas antes que a fé viesse, vamos prestar atenção, antes que o quê? A fé viesse, a fé ainda não tinha vindo, né? Estávamos guardados debaixo da lei, Paulo falava isso aí na época dele, e encerrados para, olha só, presta atenção, aquela fé que se havia de manifestar. Então vamos prestar atenção, a fé antes que a fé viesse, né? Estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Gálatas 3, 23. Vamos começar a entender. De maneira que a lei nos serviu de aio. Paulo falava isso aí para eles lá que estavam debaixo da lei, lá antes, né? Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé, que ainda não tinha vindo, né, fôssemos justificados. Gálatas 3, 24. Vamos ler aqui de novo, de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas 3, 24. Vamos ler aqui ainda, continuar,
O aio, a lei abolida, era o primeiro pacto, né? O segundo pacto veio com a fé. Vamos lá, continua lendo. Hebreus 10, 8. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocaustos, né? E oblações pelo pecado, não quiseste, nem te agradaram, né? Os quais se oferecem segundo o quê? A lei. Hebreus 10, 8. Vamos continuar. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Hebreus 10, 9. Depois a gente lê isso aqui, né? Então vamos fazer uma oração em nome de Jesus, né? Cristo, te agradecemos porque estivemos aqui lendo esses textos para que nós comecemos a entender que é importante deixar esses rudimentos, né, do início do Evangelho e avançar, Deus. Então o tema de hoje, Senhor, é o aio que foi tirado. Nós nem nascemos debaixo do aio, Senhor, mas os hebreus lá, os judeus, eles estavam debaixo desse aio para conduzir a Cristo. Agora nos dê entendimento do Evangelho, que a cada dia que nós lemos esses textos, Deus, a nossa mente se abre mais. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós começamos a ler aqui. Vamos fazer uma releitura, né? O tema é esse aí, né? O ai foi tirado. Mas diz aqui, mas antes que a fé viesse, né? Então veja, a fé ainda não tinha vindo, né? A fé que nos justificou em Cristo ainda não tinha vindo. Eles tinham uma fé lá, mas não era a fé que ainda havia de vir. Era a fé que os judeus estavam debaixo do aio da lei, e eles até tinham uma fé, mas ainda não é a fé que havia de se manifestar, porque lá eles criam em Jesus porque viam, né? Porque eles acreditavam que ele era o enviado, né? Que iria se manifestar a Israel, né? Então veja que não era a fé que depois veio e se manifestou com o Evangelho, a luz do Evangelho. Então, por quê? Porque está escrito em Gálatas 3:23 aqui, ó. Mas antes que a fé viesse, Paulo falou que eles estavam guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Então essa fé salvadora, essa fé que justifica o homem pela fé, ela ainda não havia se manifestado, né, gente? Acho que está bem claro aqui o entendimento aqui. De maneira que a lei nos serviu de aio, né? Paulo falava que a lei serviu de aio para nos conduzir. Então vamos prestar atenção que a lei é como se fosse um condutor, né? Um condutor, né? Para nos conduzir a Cristo. Então a lei conduzia a Cristo, né? Como se fosse um condutor que carregava, né? Servia de aio para que pela fé fôssemos justificados. Paulo falava, Gálatas 3:24. Então o aio era a lei, né? A lei, mas só que foi abolida a lei, né? Por isso que o tema aí está escrito o quê? O aio foi tirado, né? O primeiro pacto, o aio, a lei, foi abolido, né? O segundo pacto veio com o quê? Com a fé que havia de se manifestar. Então a fé ainda não tinha se manifestado. Então por isso que o povo, né, o judeu estava debaixo do aio. Eles estavam, o aio servia como condutor a Cristo, porque a fé ainda não havia se manifestado. Então é preciso entender isso aqui, né? Vamos aqui ler outros textos. Como acima diz, sacrifício e oferta, né, que era o aio, e holocausto e oblações, batismos, né, Páscoa, sacrifícios da Páscoa, vamos prestar atenção, né? Pelo pecado, né? Então veja que não quiseste, Deus não queria mais isso. Nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então tudo que foi falado antes da cruz, de cerimoniais, de rituais, até por Jesus, era o quê? Oferecido segundo a lei. Jesus não poderia mandar fazer nada, nenhum cerimonial, ritual, ou até João Batista, né, batizando nas águas também, ele veio obedecendo a lei e os profetas. Então é o que? Olha só, oblações por água, né?
sacrifícios. Eu citei duas situações de batismos nas águas e sacrifício da paz, porque são coisas que a gente constantemente está falando e mesmo assim não aceitam, né? Então as denominações, as igrejas entendem que eles têm que ainda estar debaixo do aio, mas o aio já foi tirado, né? Era para conduzir a Cristo, né? Veja então, oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então tudo que era oferecido segundo a lei, o que? Deus não queria mais. Se fossem necessárias essas coisas, ele não teria tirado o primeiro, né? Vamos entender, Hebreus 10:8, ó. Veja bem aqui que está escrito, ó. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, é para tirar. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. O segundo é no espírito, já não é mais debaixo de regras, de rudimentos da lei, né? Que se oferecia segundo a lei, ó. Está escrito aqui, ó. Holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, né? Os quais se oferecem o quê? Segundo a fé? Não, segundo a lei. Então, veja, e aqui está escrito aqui, ó, tira o primeiro para estabelecer o segundo, Hebreus 10:9, é para tirar, não é para continuar, né? Mas assim, os irmãos do sistema evangélico, eles acham que ainda tem que cumprir aquelas ordenanças que Jesus cumpria, mas só que Jesus cumpria ordenanças de quê? Da onde? Da fé? Não, era da lei. Jesus não poderia fazer nada que não fosse da lei, mandar fazer, né? A lei e os profetas, né? Porque os profetas vinham mandando cumprir determinadas coisas que Deus mandava. Então era a lei e os profetas. Já falamos em outros vídeos que nós não estamos debaixo dos profetas. Os profetas, eles vieram para os judeus, para nós não. Nós não estamos debaixo da lei dos profetas, né? Então assim, aquele batismo de João era cumprimento da lei e dos profetas. Hebreus 10:9 aqui, já lemos, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então é para tirar, não é para continuar, né? Cristo já tirou, mas querem de novo, né? Amém? Termina aí, né, Vicente? Já está bem claro, né? Atualmente, né, o aio, ele é assim, se entende, né, que o aio é um preceptor encarregado da educação doméstica das crianças de famílias nobres. Então o aio é um preceptor, né, que traz preceitos para as crianças, vejam, para as crianças. Então quem fica debaixo do aio, da instrução do aio, é como criança. Então se nós ficarmos aqui comendo pão, bebendo suco, né, se batizando nas águas, nós estamos como crianças. Por quê? Porque o aio é preceptor encarregado da educação doméstica de crianças, esse é o entendimento atual, de famílias nobres, ricas. E como preceptor o que ou aquele que dá preceitos ou instruções, educador, mentor, instrutor. Nós não estamos mais debaixo disso, mas isso aqui é o entendimento atual do que seja o aio. Mas no original, do original grego, a expressão aio vem de uma palavra grega, né, que quer dizer literalmente uma pessoa que conduz uma criança. O aio é uma pessoa que conduz uma criança ou qualquer coisa que conduz uma criança, né? Por exemplo, levar as crianças para a escola. O objetivo do aio era isso. A lei é a mesma coisa. Era para conduzir as crianças que estavam antes da lei de Cristo, né? Ainda debaixo da lei, eles estavam como crianças. Veja, o aio é para conduzir crianças. Então, se nós agora, depois da cruz, ficamos a cumprir, né, as ordenanças da lei, nós estaremos também como crianças, também ainda sendo conduzidos a Cristo ainda, né? Nós estaremos ainda comendo pão, bebendo suco, o quê? Para nos conduzir a Cristo ainda? Nós estaremos ainda nos batizando nas águas para nos conduzir a Cristo ainda? Se isso tudo era o aio, né? Então veja, então a expressão aio vem da palavra grega que quer dizer literalmente uma pessoa que conduz uma criança. Então nós não somos uma criança, já crescemos, né? Já crescemos. Na verdade, nós já nascemos adultos, vamos dizer assim, né? Porque nascemos depois da cruz. Quem nasceu antes da cruz ainda estava como crianças, que ainda não tinha o entendimento, né, das coisas reais. Eles olhavam o quê? Para as sombras. Então a lei, os preceitos da lei eram como se fossem sombras, não eram as coisas reais. Agora nós estamos vendo as coisas reais, né? Então as crianças, elas dependem muitas vezes de demonstrações.
a gente faz uma demonstração, ó, isso aqui significa que quando você crescer, né, aí vai explicando, aí mostra ilustrações, quadrinhos, desenhos. Então assim, quem estava antes da cruz estava como crianças ainda, olhando para os desenhos, né? Então assim, aqueles preceitos da lei, aquelas ordenanças, o cumprimento daqueles rituais, era como se fossem os desenhos que mostram as crianças, para a criança aprender a ler ainda, né? Que não sabe ler, então vê através de demonstrações, de figuras, né? Figuras, desenhos, para dizer, ó, isso aqui é pão, um desenho de um pão, né? Ó, isso aqui é uma piscina, isso aqui é um carro, um carrinho, mas não sabe ler, né? Então, assim, o aio era assim, ele fazia demonstrações do que seria a realidade. A realidade agora é Cristo, Cristo em nós. Vamos ler aqui, ó. Amém, para terminar essa parte, né, Messias? Pula para outra. No período do Império Romano, os aios eram servos, homens ou mulheres, né? Responsáveis pela proteção dos filhos, né? Dos seus senhores, levando-os para a escola, né? Corrigindo-os. Então a lei veio o quê? Para corrigir, né? Não eram os professores nem os pais, mas serviam para cuidar o quê? Da criança. É claro que esta função era temporária, né? Quando o filho chegava à maioridade, não ficava mais sujeito ao aio. Então nós, depois da cruz, o que? Já estamos na maioridade. Então não temos que ficar cumprindo preceitos da lei que as denominações ficam mandando cumprir, né? Cumprindo preceitos, e olha que são preceitos falsificados, né? Que se fosse pelo menos o verdadeiro, né? Mas falsificados os preceitos da lei. Mandam você jejuar, mas cadê a oferta queimada que tinha que vir junto com um jejum? Apresenta crianças, né? Ali. E outra coisa, também, e cadê a circuncisão da criança, né? E manda você comer pão com suco, mas cadê o cordeiro assado? Cadê a circuncisão dos homens, né? Que tinham que se circuncidar para comer o pão e beber o cálice e também assar o cordeiro. Cadê o cordeiro assado? Não tem, né? Então veja, então é falsificado, né, gente? Então veja que a função do aio, ela era o quê? Temporária, até que a criança chegasse à maioridade. Depois que chegasse à maioridade, não precisa mais de dar exemplos, né? Ficar citando exemplos. Ó, isso aqui é uma casa, tá? Uma casa, desenha uma casa para criança. Entendeu? Então quem fica debaixo dos preceitos da lei hoje em dia estão como crianças, ainda aprendendo através de demonstrações, de batismo com a água. Olha, aqui você está batizando nas águas para mostrar que o nosso batismo verdadeiro é em Cristo. Então, primeiro, aí tem que fazer uma demonstração. Então, era isso que João Batista está fazendo. Quando João Batista veio batizando as crianças antes da cruz, ele estava mostrando, ó, esse batismo aqui, eu batizo com água, mas vem um depois de mim que vos batizará com o Espírito Santo, tá bom, crianças? Entendeu? Então se eu ficar aqui batizando as pessoas nas águas, eu estarei falando para ela, ó, criança na fé, você é batizado em Jesus, tá? Mas isso aqui é só uma demonstração. Já acabou isso, gente. Não tem sentido o que a teologia interpreta, né? A teologia interpreta pra gente, vamos comer um pão e beber um copinho de suco de uva, pequenininho, tá? Para economizar o dinheiro do caixa, que já está acabando já, o pessoal não está contribuindo muito, então vamos só um copinho, né? Só para poder fazer uma demonstração da comunhão. Não é isso mais. Nós não vivemos mais através de demonstração e ilustrações. Isso aí é para as crianças, né? É tipo assim, já viu quando as crianças, né? Desculpa aí falar um pouco mais, gente. Meninos e meninas, né? Quando são bem pequenos, né? O menino sabe, né? Vamos brincar de carrinho, fingir que é o quê? A gente não finge que a gente está com um carro de verdade? Então, né? E também as meninas, né? Aí o papai, a mamãe vai e compra uma casinha de boneca, aí faz aquela demonstração de panelinha. Então, só fazendo aquelas coisas são sombras da realidade, né? São sombras do que virá no futuro. Que quando ela crescer, ela vai ter uma casa de verdade. Aquela ali não é de verdade, é de mentirinha, né, gente? Então veja, a gente ficar debaixo da lei, das ordenanças da lei, nós estamos ali de mentirinha, fazendo de conta que a gente está na comunhão, fazendo de conta que a gente está sendo batizado. Então é preciso mudar isso, gente. Nós ficamos debaixo desses rudimentos fracos e pobres, que diz o Evangelho que eram inúteis.
foram inúteis, quer dizer, na verdade foram úteis antes da cruz. Depois da cruz já se tornou inútil. Por quê? Senão não teria necessidade de vir o segundo pacto, né? Porque o primeiro pacto, ele foi útil somente para demonstrar. Serviu como aio, já falamos, né, gente? Vamos fazer a leitura aqui, ó. Então quem tenta se colocar debaixo dos rudimentos, né, lá do ensino de Jesus de Nazaré, eram o quê? A lei que foi abolida. Quer dizer, quem tenta se colocar debaixo daqueles rudimentos fracos e pobres, né, e além de estar profanando o sangue do pacto da nova aliança, é como crianças que não sabem, discernir as coisas reais das abstratas, né, ou fictícias. As ordenanças da lei eram como sombras, quer dizer, eu sou uma criança, vamos supor que eu fosse uma criança, eu estou com um ônibus pequenininho, aquilo ali é uma sombra do ônibus verdadeiro, né? Aquilo não é um ônibus verdadeiro, né? Um caminhão de bombeiro, quando eu era pequeno eu tinha, né, o caminhão de bombeiro, né? Tinha escadinha, tinha tudo, mas aquilo ali não é a realidade, era só a mesma coisa. Então, assim, quem se coloca debaixo dessas ordenanças, que eram como sombras, né, ficam como crianças, né? As ordenanças da lei eram como sombras, não a imagem exata das coisas. Era o aio, né? Era o aio que serviu para conduzir a Cristo, aqueles que estavam debaixo da lei. Então, aqueles que estavam debaixo da lei ficavam debaixo desses rudimentos, né, desses ensinos demonstrativos, que não eram as coisas reais, eram as sombras, né, gente? Amém? Vamos passar para outra, né? Amém, Messias? Vamos pular para outra, já saturou, né? Então, o que é profanar o sangue da nova aliança? Né? É o mesmo que rejeitar. Então, se a gente tenta substituir, se a gente se coloca debaixo de rudimentos fracos e pobres, da lei abolida, nós estamos o quê? Rejeitando a nova aliança. Então isso aí é como profanar o sangue, pisar no Filho de Deus. Se a gente voltar àquelas demonstrações, é como se fosse assim: eu já sou adulto, né? Sou casado com Patrícia, eu vivo a realidade, eu tenho um carro de verdade, uma casa de verdade. Agora vai eu, macaco velho, Patrícia, vamos brincar de faz de conta de casinha, brincar de faz de conta de carrinho e de casinha, vamos fazer de conta que estamos fazendo comprinhas pequenininhas. Não tem sentido, gente, né? Então então é a mesma coisa, fica como crianças, né? Então, profanar o sangue da nova aliança é voltar àqueles rudimentos fracos e pobres da lei, né? É o mesmo que rejeitar. Vamos ler aqui, ó. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, aqui está falando em Hebreus 10, 28, da lei quando era rejeitado. Isso aqui é da lei, hein? É da lei, ó. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, isso era a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Veja que a lei, quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Hebreus 10, 28, ó, vamos continuar lendo. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor? Ó, vamos prestar atenção, ó. Aquele que pisar o Filho de Deus, né, e tiver por profano o sangue do pacto, com que foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça. Então, se eu começar a colocar aqui doutrinas de homens, ensinos de ungir carteira, chave, dizer que você tem que fazer um propósito para poder ser abençoado, eu estou o quê? Profanando o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajando o Espírito da graça. Estou trazendo rudimentos, doutrina de homem, nem sequer a lei abolida, invenção, né? O que? Substituindo o evangelho por um falso evangelho. O que eu estaria fazendo? Profanando o sangue do novo pacto, né, com que foi santificado, e ultrajando o Espírito da graça. As pessoas ultrajam, preferem rejeitar. Não quero saber desse evangelho, não. O evangelho nosso aqui é diferente, eu que inventei o evangelho e acabou, né? Hebreus 10, 29. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 30 e 31. Então, o que acontece? Se eu começar a pregar uma heresia aqui, um falso evangelho,
eu estarei o quê? Nas obras da carne. E se eu estiver nas obras da carne, eu estarei como que o quê? Onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Eu estarei o quê? Fora do reino, né? De usufruir o reino. Eu estarei só buscando coisas materiais, coisas, exaltação ao ego, né? Exaltação a mim mesmo. Eu quero, eu sou mais do que vencedor, né? Mas só nas coisas materiais. Nós somos mais do que vencedores em Cristo, né? Mas eles falam assim, ó, não, eu sou abençoado porque eu tenho uma casa, porque papai do céu me deu tudo, só coisas materiais. Então isso aí é o falso evangelho que traz. Falam em nome de Jesus, mas não vivem o evangelho que foi entregue, né, ao apóstolo por Cristo. As ordenanças da lei, as sombras foram riscadas ou tiradas. Vamos ler aqui, ó. Quando vocês estavam mortos, Paulo está falando deles lá, nós já estamos vivos, tá, gente? Nós já estamos vivos. Quando vocês estavam mortos antes da cruz, né, em pecados e na incircuncisão da vossa carne, lá antes da cruz, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Já foi. Mas Paulo está falando aqui, quando vocês estavam mortos em pecado. Nós não estamos mortos em pecado. Quem estava morto em pecados era quem estava antes da cruz, né? Colossenses 2,13. Ele ainda não cancelou, né? Ele não cancelou a escrita de dívida. Ele cancelou, né? E cancelou a escrita de dívida, que consistia em quê? Em ordenanças, aquilo que Jesus estava cumprindo. Ora, aí alguns vão falar, não, mas foi Jesus que trouxe, então era o evangelho. Não, mas Jesus, se ele estivesse trazendo outra coisa que não fosse a lei, ou o mais importante da lei, ele estaria descumprindo a lei. Então veja, cancelou até mesmo o que Jesus de Nazaré cumpriu, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele, o que? Não removeu ainda? Já removeu. Pregou na cruz, pregando na cruz. Então as ordenanças da lei, né, elas foram o que? Tiradas, canceladas, porque elas eram contrárias a nós. Alguém vai falar, como é que aquelas ordenanças eram contrárias? Sim, eram contrárias porque nós, primeiro, que nós somos gentios, não estávamos debaixo da lei. Os judeus que não cumprissem as ordenanças, eles estavam contra as ordenanças. Se eles cumprissem, eles estariam junto com as ordenanças. Só que todas as ordenanças da lei, elas eram contrárias a todos os homens, porque ninguém conseguiu cumprir a lei. Então, por isso que elas eram contrárias. Por que as ordenanças eram contrárias? Que nos era contrária. Mas Paulo está falando dele lá naquela época. Mas por que eram contrárias? Porque ninguém conseguiu cumprir a lei. Aí alguém vai falar assim, mas como é que você pode falar que aquelas ordenanças eram contrárias? Pelo fato de Jesus ter vindo para cumprir. Porque se Jesus veio cumprir, foi porque ninguém conseguia cumprir. Então, todos os homens, até Moisés, né, os profetas, eles estavam contra as ordenanças, porque eles não conseguiam cumprir todas. Aí alguém poderia falar, não, mas eles cumpriam direitinho a Páscoa. E as outras itens da lei? Porque o Evangelho diz que quem transgredia um só mandamento, transgredia todos. Não adiantava nada o cara guardar o sábado lá, né? E não cumprir um itemzinho, qualquer outro item da lei. Não adiantava nada, ele estava descumprindo todo. Está escrito, Tiago fala isso, Paulo fala isso. Então, por isso que todas as ordenanças da lei, elas eram contrárias a todos os homens. Por isso que Cristo tirou, cancelou a escrita de dívida, né? Que consistia em quê? Em ordenanças. Então, todas as ordenanças da lei, as que tinham que ser cumpridas e as que tinham que ser deixar de cumprir. Quer dizer, você teria que cumprir algumas e outras você não poderia fazer, que era proibido, né? É como se você não matar, por exemplo, é uma ordenança da lei. Para não poderia matar ninguém, né? Né? Não, outros itens dizia que não se deveria fazer. Então eram as leis
positivas e as negativas. Então, assim, a lei de Moisés, os 613 itens da lei, eles se dividiam, se eu não me engano, em 320 e poucas leis positivas e 200 e poucas leis, quase 300, negativas. Quer dizer, coisas que você tinha que fazer e outras partes da lei do que não podia fazer. Então, tudo isso eram as ordenanças da lei, que consistia em 613 itens da lei. Tá bom, gente? Vamos esquecer um pouco a lei aí, né? Então, olha só, despojando os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2,15. Vejam bem, gente. Olha o que está escrito aí em Colossenses 2,16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa. Comecem a pensar nisso. Ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Colossenses 2,16. Então não permitam, está escrito ali, não permitam, porque alguém vai falar assim para você: irmão, cuidado, você não está participando, né, da comunhão. Veja aqui, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Quer dizer, as denominações, os religiosos, eles estão debaixo de o quê? De rudimentos, de ordenanças, e eles dizem que quem não participa está fora da comunhão. Ué, mas se eu estou fora da comunhão, então não estou em Cristo, né? Quem já está em Cristo, não há nenhuma condenação, né? Se nós já estamos em Cristo, não tem sentido dizer que não estamos, porque não cumprimos o aio, né? O aio, né? Olha aí. Ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, que muitos fazem até hoje, ou dos dias de sábado, que tem denominações, tem irmãos aí que dizem que você tem que guardar o sábado. Mas cadê o sábado de lá de Israel? Estão cumprindo o sábado daqui do Brasil, não tem validade, né? É o sábado gregoriano, que foi inventado por Gregório, né? Então não tem sentido, né, gente? Esse sábado aqui não é o mesmo sábado lá de Israel da época da lei, né? A contagem dos meses lá em Israel é diferente. Lá eles já estão lá no ano 5.000 e pouco, né? Não tem nada a ver com esse sábado nosso. Então veja que a religião traz um rudimento que não tem nada a ver para os crentes, e eles acreditam, né? Eles acreditam, né? Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, agora encontra-se em Cristo. Não temos que ficar na coisa que não é realidade. Por que eu vou agora colocar uma imagem do Cristo aqui? A imagem do Cristo na cruz. Aquilo não é a realidade, né? Mas a religião sempre tem que colocar a imagem das coisas para você, coisas visíveis e tocáveis. Jesus falou que o reino dele não viria o quê? De maneira o quê? Visível. Nem se diria: ali está o reino, ou aqui ou acolá. Então não tem sentido a gente viver aqui agora através de demonstrações do que seria o reino. Vamos demonstrar o que será o reino, né? Vamos colocar uma cruz aqui. Aí coloca uma cruz desenhada ali, para demonstrar que aqui é um lugar sagrado. Já começou errado. Agora vamos botar uma mesa bonita aqui. De novo eu falando nisso, né? Já vem, Messias. Vamos demonstrar, fazer uma demonstração do reino de Deus, que Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Vamos construir uma piscina aqui atrás. Vamos derrubar essa parede aqui. Vamos fazer uma piscina para demonstrar o reino de Deus, que nós somos batizados em Cristo. Não tem sentido, gente, a gente viver como criança. Os crentes no Brasil e no mundo vivem como crianças, através de demonstrações, né? E olha só o que diz aqui, Colossenses 2,17. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. Não é assim com as crianças? Não é assim com as crianças? Sombras do que haveria de vir. Eu me lembro aqui da casinha da boneca, né? Das meninas. Aquela casinha dela é demonstração do que seria a casa dela de verdade. Então, olha só, estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Se nós já estamos em Cristo, para que nós vamos voltar às sombras? Vamos voltar a ser crianças? Aliás, nós já nascemos adultos, né, no reino de Deus, crescidos já, homens perfeitos em Cristo. Oh, glória a Deus.
O antigo pacto tinha umas sombras, né, gente? O novo pacto não tem mais sombras. Nós não vivemos mais de sombras, de exemplos, né? Materiais para explicar coisas espirituais. O próprio Evangelho diz que as coisas espirituais se discernem o quê? Materialmente ou espiritualmente? Espiritualmente. Eu não tenho que agora discernir as coisas espirituais com coisas físicas. Então, assim, como que a gente discerne as coisas espirituais? Na mente, no entendimento, né? O novo pacto não tem mais sombras. O antigo pacto tinha, mas esse novo que nós estamos agora não tem mais sombras, exemplos, né, do que seria a realidade de Cristo. Olha só, Hebreus 10:1. Vamos entender aqui. Ainda tem tempo, né, gente? Até que tá indo bem, tá indo bem. Messias, pula para outro que já saturou. Vamos pular para outro, para outro versículo. Porque tendo a lei, olha só, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, está bem claro, gente? Está bem claro, né? O pessoal que está aí no Facebook. Ó, a lei, o que tinha a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. É como eu falei, né? O carrinho do bombeiro da criança, né? Não é a imagem exata que nós tínhamos. O Igor também tinha, né? Um carrinho de brinquedo. Ou é lata de óleo também, né? Lata de óleo. E aquela lata de óleo que a gente amarrava assim uma na outra, assim, saia puxando a lata de óleo. Não tinha, não. Então tem criança, então, não é a imagem exata, não é? Então, viver debaixo do rudimento da lei é viver como se fosse criança, brincando de carrinho, de casinha de boneca, fazendo de conta, né? Vamos brincar de faz de conta que nós estamos na comunhão com Jesus, a igreja com mais de 10 mil pessoas, todo mundo fazendo de conta, né? Tem sentido isso, né, gente? Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, nós já estamos no futuro, e não a imagem exata das coisas. Ó, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuadamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Hebreus 10:1. De outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Hebreus 10:12. Mas vamos continuar. Nesses sacrifícios, porém, cada ano, olha só, se faz comemoração dos pecados. Fazer comemoração, nós vamos comemorar aqui agora a morte de Jesus? É o que fazem, né, gente? Então, assim, é só um exemplo, né, do que os religiosos fazem, né? Eles comemoram a morte de Jesus, deixando Jesus ainda preso na cruz, com uma espinha, uma coroa de espinho aqui, assim, ó, pingando sangue, está comemorando a morte de Jesus, né? É só um exemplo, mas veja bem, ó, os sacrifícios, porém, cada ano se faz o quê? Comemoração dos pecados. É o que acontecia com a lei, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Hebreus 10:3-4. Eu só fiz uma analogia com o que a religião faz também, né? Eles comemoram a morte de Jesus, comemoram que você ainda terá que ser batizado em Cristo, né? Então veja. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Hebreus 10:5-6. Então diz: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10:7. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que a possa instruí-lo? Mas nós temos o quê? A mente de Cristo. Primeiro, na verdade esse versículo aqui está solto aqui, tá, gente? Não faz parte não. Mas tudo bem, valeu que nós lemos, que acabou que ele ficou aí no meio, né? É isso aqui, ó. 10:7. Pula para cá, tá? 8. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo o quê? A fé ou a lei? Segundo a lei. Então, por que tem que ainda fazer sacrifícios, né? Sacrifícios falsificados? Porque na Bíblia não existe um cerimonial de Páscoa que não fosse o sacrifício. A Páscoa dos judeus era sacrifício da Páscoa. Tinha que sacrificar um cordeiro. E Jesus, quando falou para fazer em memória dele, tinha que fazer tudo direitinho. Não podia inventar uma outra coisa, né?
Porque tem gente que fala, não, mas ali Jesus era o próprio Cordeiro Pascal. Sim, ele era o próprio Cordeiro. Mas só que não seria um sacrifício também do Cordeiro? Vamos sacrificar ainda o Cordeiro de Deus? Ainda matar Jesus de novo? Né? Então veja, gente. Sacrifício, oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Até o Jesus de Nazaré, quando ele foi sacrificado, foi segundo o quê? A lei. Ele foi crucificado e sacrificado para cumprir a lei também. Não vamos ficar agora crucificando Jesus todo primeiro domingo, matando Jesus todo primeiro, anunciando a morte do Senhor todo primeiro domingo do mês. Porque diz o Evangelho que quando vocês se reúnem para comer e beber isso aí, para fazer esse cerimonial, vocês estão anunciando a morte do Senhor. Então estão anunciando a morte, que Jesus ainda vai morrer, né? Fazer isso em memória de mim até que eu venha, ele já veio, já ressuscitou, não tem que mais comemorar a morte dele, né? Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então o segundo já foi estabelecido, já estamos no novo pacto. Não temos que ficar no que era feito antes da cruz, né? No que Jesus fez antes da cruz. Está funcionando aqui? Tá, né? Está online ali, um vermelhinho assim. Hebreus 10, 9. No qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita o quê? Todo primeiro domingo do mês? Tem que fazer de novo a oblação do corpo de Jesus. Isto é o meu corpo que é partido por vós. De novo, gente. Ô, gente, olha aqui. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito o quê? Quantas vezes? Uma vez. E por que todo domingo os crentes ficam aí? Este é o corpo que é partido. De novo. Gente, todo primeiro domingo do mês tem que partir o corpo de Jesus? Matar Jesus de novo? Anunciar a morte do Senhor, né? De quem está vivo. Hebreus 10, 9 e 10. A gente tem que falar isso, né, gente? A gente tem que falar porque isso aqui é o nosso... Como é que é? O clássico da gente é falar contra exatamente isso aí, né? Hebreus 10, 9 e 10, né? As ordenanças que Jesus cumpriu era o quê? Era a fé que havia de vir ou era a lei? Jesus estava cumprindo a ordenança da lei, né? Ou seja, as sombras. Até Jesus de Nazaré estava cumprindo as sombras. Ó, gente, olha só. Jesus reunia eles, ó. Esse é o meu corpo que é partido por vós, partiu o pão. Esse cálice aqui, ó, demonstrando, ó. Esse cálice estava demonstrando. Então era o quê? Era coisa real aquilo? Era um cálice, né? Porque era real no sentido de que era uma coisa física, mas não era a realidade do que ele estava explicando. Era como se a gente já falou aqui sobre fazer demonstrações numa sala de uma criança que ainda não sabe ler e escrever. Aí desenha um carrinho para dizer que aquilo é carro. Desenha uma casinha. Então Jesus, ó, esse cálice, crianças, ó, esse é o pão, né? Vocês têm que ter amor. Ó, eu estou partindo esse pão aqui para demonstrar que vocês têm comunhão. É isso que Jesus estava fazendo antes da cruz. Por quê? Porque eles ainda não tinham a fé para entender o que? A fé ainda não tinha vindo, então eles não poderiam entender as coisas espirituais. Então todas as coisas que eram feitas antes da cruz eram sombras, somente sombras, exemplos fictícios, ainda não eram coisas reais, eram coisas abstratas da nossa realidade. Ó, chegou porém o dia dos ázimos, olha só Jesus, aquilo que eu falei, ó. Chegou porém o dia dos ázimos, em que importava o quê? Sacrificar a Páscoa. Quem iria sacrificar a Páscoa? Jesus, aqui, Lucas 22, 7. Lucas 22, 7, porque alguns poderiam falar, não, mas a Páscoa era lá em Êxodo, lá, o povo hebreu, porque Jesus não, porque Jesus veio trazer o Evangelho. Mas veja aqui, então o que é isso aqui? O que é isso aqui? E o que diz lá no Evangelho? Sacrifícios e o quê? E oblações pelo pecado não quiseste mais. Está escrito em Hebreus. Quer dizer, Deus não queria mais, mas Jesus tinha que cumprir isso, ó. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava, pela lei, né, sacrificar a Páscoa. Então nós não temos que sacrificar a Páscoa. Geram sombras, né? Lucas 22, 7. Ó, e o batismo de João? De novo eu, né? O pessoal fala assim, poxa, esse cara só vive falando nisso. Gente, mas tem que falar, né? Até que eles deixem as coisas de criança. Porque Paulo falava o quê? Quando eu era menino, o quê? Falava como menino, agia como menino, então eles estão agindo como menino, então nós temos que falar. Até que os crentes no mundo todo, no Brasil, deixem as coisas de criança, né?
Nós já deixamos, né? Mas assim, alguns poderiam até falar, mas vocês, uma turma de gato pingado, que é achar que sabe mais evangelho do que a gente, vai fazer o quê, né? É verdade, o evangelho é esse. Não importa, quer dizer, o evangelho que eles leem, está escrito assim, que Pedro falou, muitos são muitos, né, gente? Seguirão as suas dissoluções. Então assim, quando eu ensino essas coisas para os crentes, muitos vão me seguir. Vão me seguir porque são dissoluções, são deturpações do evangelho. O batismo de João era o quê? Uma oblação pelo pecado também. Era, olha aqui, ó. Mas Paulo diz, certamente João batizou com um batismo de... Não era oblação pelo pecado? Dizendo ao povo que cresce no que, após João Batista, havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então vejam, o batismo de João era a oblação por águas. Para o quê? Para a remissão dos pecados, perdão dos pecados. Era ou não era oblação pelos pecados? Era. Então assim, não tem que ficar fazendo mais oblações pelo pecado, batizando as pessoas das águas. Tá bem claro, gente? Acho que tá, né? Tá bem claro, né? Não tem sentido, né? Eu vou ficar fazendo oblações por água ainda nas pessoas? O rapaz creu em Jesus, já está perfeito. Cristo já está nele. Não há nenhuma condenação nele. Deus não vê mesmo pecado nele. Ué, mas por que eu vou batizar ele ainda? Aí ele vai falar, para que eu estou sendo batizado? Meu filho me perguntou isso, tá? Meu filho falou, pai, para que eu fui batizado? Hein? Eu não senti nada. Ele já entendeu o evangelho. Quer dizer, aí ele já está perfeito. Estás perfeito. Agora eu vou ter que batizá-lo para o quê? Para a remissão dos pecados? Para perdão dos pecados? Ele já não está perdoado? Por que eu vou batizar ele ainda nas águas? Não tem sentido, né, gente? Brincadeira de criança. E nem lava. É rápido e... Não lava nem o corpo, né? Não dá nem para tirar a caraca do corpo, que é tão rápido assim, né? Olha só, olha aqui em Lucas 3,3, ó. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o quê? O batismo de quê? Nós temos que pregar o batismo ainda de arrependimento? Para o quê? Perdão dos pecados? Cristo já não nos perdoou na cruz? Ele já não perdoa a todos nós? Por que ainda vamos ficar ainda batizando para perdão dos pecados? Mas alguns vão falar assim, não, mas o batismo agora é só simbólico. O batismo agora é somente para testemunho público e profissão de fé. Aí eu pergunto para eles, onde está escrito isso na Bíblia? Onde está escrito na Bíblia que batismo nas águas existe na Bíblia algum lugar escrito assim, ó, o batismo é para profissão de fé, para que as pessoas vejam que você agora é um crente. Então você vai dar um testemunho público que você agora é crente se batizando nas águas. Mas onde está escrito essa filosofia, esse ensino na Bíblia? Não tem. O único batismo que tem na Bíblia nas águas é para quê? Para o quê? Arrependimento e o quê? Perdão dos pecados. Então não tem sentido. A teologia inventou esse batismo aí para dar um jeitinho de... Não, pessoal, pega leve aí, obedece aí o pastor aí, tem que se batizar, tá? Todo mundo tem que se batizar. Tem que se batizar. Ó, você quer ser obreiro? Tem que se batizar. Ó, mas ó, você não é casado ainda, vive sem ser casado no papel, não pode se batizar não, tá? Eles inventam essas doutrinas, né? Não é não? Ó, você não é casado, não, tem que casar primeiro, depois... Mas onde que tem isso? Onde que João Batista, quando estava batizando, ele chegou para quem estava lá, ó, pessoal aí que ainda não regularizou a situação, só pode se batizar aqui, comigo aqui, só se tiver tudo certinho. Ele não fez isso. Ele falou para os hipócritas, né, para os religiosos que ele falou, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, né? Então, olha só, então ele estava falando para os religiosos, mas ele batizou a todos aqueles que vinham de coração, né, nas águas lá naquela, mas era para quê aquele batismo? Para arrependimento e perdão dos pecados. Não tem sentido, gente. A teologia que inventou esse batismo aí para profissão de fé e testemunho público. Aí você vai para uma classe de catecúmenos, né, nas denominações aí tradicionais, aí fica lá no banquinho, Messias lá no banquinho. Eu fiquei também, né? Deve ter ficado, né? Aí fica lá aprendendo o que é batismo, por que faz, mas tudo errado. É o discipulado. É o discipulado. Né? Primeiro que também não tem mais discipulado, né? O discipulado foi até o quê? Até ali os 12. Depois Paulo não fez mais discípulos.
Paulo pregou o evangelho, mas Paulo não ficou ali reunindo pessoas, senta no banquinho para aprender. Porque não tem sentido, porque ninguém mais ensinará. Nós vamos ler aqui, que ninguém mais ensinará ao seu próximo conhecer ao Senhor. Mas antes da cruz precisava disso, desse ensino, né, assim, de discipulado, de sentar no banquinho, de aprender o que eram aquelas coisas, fazer demonstrações. O discipulado era para isso, para batizar nas águas, para comer o pão, o vinho, aquelas coisas todas. Você tem que jejuar, vamos subir um monte agora, tudo só demonstrações. Isso era o discipulado, né, gente? Se o primeiro fosse irrepreensível, não haveria necessidade do segundo. Vamos ler aqui, vamos terminar já, né, gente? Já está na hora, né? Fala pra caramba, Messias, né? Hebreus 8, 1 e 2. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo. O verdadeiro, já não é mais o de mentira, né, gente? O de mentira era lá, antes da cruz, né? Aquele tabernáculo que Moisés fez lá. O qual o Senhor fundou e não o quê? Homem, não foi Moisés que fez, esse não. Hebreus 8, 1 e 2, né? Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. E se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo o quê? A lei. Então ele não é mais na terra, né? Se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria. As quais servem de exemplo e sombra, não é? O que os sacerdotes do velho pacto faziam, serviu em quê? De exemplo, como eu falei, né? Exemplo, né? Do carrinho. Isso aqui é um caminhãozinho de bombeiro, que é um exemplo do caminhão de verdade. Que ele teve, né? O Igor teve, né? Esse caminhãozinho de bombeiro assim, aquela escadinha de mentira. As quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, que não era de verdade, né? Era de mentira. Era só um exemplo, né? Porque foi dito, olha, faz tudo conforme o quê? Um modelo, né? Era somente um modelinho, né? Um pequeno modelo da realidade, que no monte se demonstrou, Hebreus 8,5. Não vejo que era lei, né, gente? Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas, Hebreus 8,6. Porque se aquela primeira for irrepreensível, se fosse perfeita, né, nunca se teria buscado lugar para a segunda, né, a segunda aliança, que somos nós, né? Hebreus 8:7. Agora Hebreus 8:8. Porque repreendendo-os lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor. Vamos prestar atenção agora, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei o quê? Uma nova aliança. Já não é mais aquela aliança de exemplos, de modelo, de templo, de água, de, né, comer pão, beber suco, ficar sem comer, ficar com fome, subir monte. Já não é mais, né? Estabelecerei o quê? Uma nova aliança. Hebreus 8:8. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Hebreus 8:9. Então Deus não atenta para essas coisas mais. Porque esta aliança que depois daqueles dias já acabou. Farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei o quê? As minhas leis no seu entendimento, em seu coração, e as escreverei. Vamos prestar atenção, E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Hebreus 8:10. Agora aquilo que a gente estava falando. E ensinará ainda numa escola dominical a entender, a conhecer o Senhor. E ensinará e não ensinará. Não, aqui o que eles fazem? E ensinará um discípulo, né? Um discípulo atual a conhecer o Senhor ainda. Olha aqui, e não ensinará cada um a seu próximo. Não ensinará, eu não estou ensinando nada a ninguém aqui. A gente está compartilhando só o entendimento da graça.
Mas assim, quem é que ensina a nós é Deus que nos ensina. Eu não tenho que agora ensinar ninguém, ó, você tem que se batizar, você tem que comer pão para você conhecer o Senhor, você tem que estar na comunhão, ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não pode andar sem camisa, olha, não pode jogar bola, as irmãs não pode pintar unha, ficar ensinando a conhecer o Senhor, cortar o cabelo, a irmã lá e cortou, né? Então, gente, não tem sentido, né? E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor. É como se ele não conhecesse ao Senhor. Ele conhece, porque todos me conhecerão, ou não conhecerão, desde o quê? O menor deles, ali, ó. Desde ele já conhece o Senhor, ó, desde o menor deles até o maior, né? Conhece o Senhor. Você não conhece o Senhor? Cristo. Então, ele conhece o Senhor, você conhece o Senhor. Então está escrito aqui, ó, nem cada um ao seu próximo, né? Não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, todos, as crianças, os velhos, os adultos, todos nós conhecemos o Senhor, desde o menor deles até o maior. Hebreus 8:11. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e prevaricações ainda me lembrarei. Não me lembrarei mais. Deus não se lembra mais de nossos pecados, né? Hebreus 8:12. Dizendo, nova aliança envelheceu a primeira aliança já acabou. Não tem que mais ficar aqui fazendo demonstrações das coisas espirituais, né? Essa reunião nossa aqui, o máximo que a gente faz é cantar aqui, né? Cantar algumas canções dentro do entendimento da graça. Dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Já envelheceu. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Quando foi escrito isso aqui? Há quase 2000 anos, né? Perto está de acabar. Olha, se há quase 2000 anos perto estava de acabar, e agora? E agora que já se passaram quase 2000 anos, ainda está perto de acabar? Não, já acabou há muito tempo. Ainda vamos ficar fazendo demonstrações aqui de coisas espirituais do reino de Deus, né? Que não é comida nem bebida, é alegria, paz no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus, não, né? Hebreus 8:13. Gente, então essa foi a mensagem de hoje. Já terminou, né? Foi um pouquinho meio extensa, mas é isso aí. O tema foi isso aí, ó. O aio foi tirado. Como lemos no início, o aio serviu como o quê? Alguém que conduzia a Cristo. Então a lei conduzia os hebreus a Cristo. Nós não, nós já estamos em Cristo. Vamos ainda voltar para o aio? Lá pegar os exemplos da lei para poder aplicar para a igreja? Não tem sentido, né, gente? Não tem sentido. Coisas da lei agora trazer para a nossa reunião aqui, para pôr em prática, né? Exemplos de coisas espirituais. Se a gente já sabe que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, não quer dizer, o aio foi tirado. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia! Vamos terminar cantando essa canção ainda, né? E depois da cruz, de novo. Vamos cantar. Agora estamos depois da cruz. Por acaso caiu nela, né? Aleluia. Não estamos mais no aio. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história do pecador, que era eu longe de Deus, mas pela graça
salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador, que era eu longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Glória a Deus. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador, que era eu longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador, que era eu longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Quando ele morreu, eu também morri. Ele subiu ao céu, eu também revivi. Oh, 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 oh. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Oh, oh, eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador, que era eu longe de Deus, mas pela graça salvação conceder. Vamos aplaudir o Senhor. A graça e a paz para todos. Até quarta-feira, com uma nova mensagem que estaremos aqui trazendo do Evangelho da Graça. Boa noite a todos. Durmam com os anjos, com Deus, com Cristo. Amém. Aleluia, glória a Deus.